pessoal! Estamos começando agora mais uma live, hoje com a economista Gabriele. Ela vai contar pra gente como é a faculdade, como é o curso de economia. Então, galera que gosta de matemática, o que não gosta de matemática, vamos descobrir aí se tem muita matemática, né? Se é um curso que é mais de humanas mesmo. Vamos entender como que é o mercado de trabalho, quais são as áreas de atuação, possibilidade de salário, enfim. Vamos descobrir tudo sobre economia com a Gabriele. Ela já entrou. Vou chamá-la aqui para participar da live comigo. Gabi, cadê você? Peraí. Vamos ver. Ah, deu certo. Oi, Deu boa certo? noite. Olá, boa noite. Tá me ouvindo bem? Sim, você me ouvindo bem? Me vendo bem? Sim, tá perfeito. Maravilha. Primeiro, eu queria te agradecer por aceitar o nosso convite, de bater esse papo aqui com a gente, de falar sobre economia, que apesar de ser um curso antigo, tradicional, tem muitas dúvidas. Muita gente fica pensando, o que é economia? Eu vou fazer conta o tempo inteiro? Né? Então, eu quis bater esse papo com você para compreender melhor e para ajudar os nossos clientes, ou quem está assistindo aqui, que tem uma dúvida sobre economia, para que fique tudo esclarecido. Né? Então, obrigada pela sua participação, obrigada por estar aqui com a gente hoje. Perfeito. Boa noite. Boa noite a todo mundo que está assistindo aí também. Queria te agradecer também pelo convite. Para mim é sempre um prazer estar falando do curso de economia, curso que eu tenho paixão. Então, vamos tirar as dúvidas, responder as perguntas e vamos lá. Maravilha. Então, para a gente começar o papo aqui, Gabi, me conta, você sempre quis fazer economia? Como é que você descobriu o curso? Como foi sua escolha profissional? Bom, né? Primeiramente, eu estava na escola quando eu decidi fazer economia. Eu decidi muito cedo, acho que eu tinha 15, 14 anos. E as coisas que eu sabia que era que eu gostava de história, gostava de geografia e que eu não gostava de matemática. Quando eu falo isso, todo mundo se surpreende, porque as pessoas pensam que quem faz economia é apaixonado por números, mas não. Não gostava de matemática e sabia que eu gostava de história e de geografia. Mas eu achava que eu não queria dar aula. E geralmente quem faz história e geografia vai por esse caminho de dar aula e tudo mais. Então eu comecei a pesquisar os cursos, encontrei o curso de Relações Internacionais e falei, é esse curso que eu vou fazer. Gostei, quero, achei interessante. Mas eu comecei a conversar com as pessoas sobre esse curso de Relações Internacionais e o que as pessoas me falavam era que é um curso bom, é um curso interessante, mas o mercado é mais restrito. É um curso que é um pouco mais difícil você encontrar posições para depois atuar, e nessas posições é preciso falar diversos idiomas. Então, esse Exato. feedback das pessoas foi me assustando e me falaram: dê uma olhada no curso de economia. É um curso parecido, é interessante. E eu fui pesquisar, né? Comecei a pesquisar sobre o curso de economia. Achei extremamente interessante. Na época, o que eu fazia era abrir o Google, escrever o nome do curso, ver as matérias, achava que sabia o que era uma ou outra, e fiquei interessada e decidi, então, ali, acho que no segundo ano do ensino médio, que eu queria fazer economia. Fazem 10 anos já dessa escolha. Legal. E na faculdade, né? Você se lembra das matérias? Tinha matemática no final das contas ou realmente não tinha? Ou só uma estatística, uma coisa ou outra? Como é que foi para você? Bom, durante o curso, que eu sempre respondo, bastante pessoas me mandam aqui no Instagram essa pergunta, né? Se tinha muita matemática sobre as disciplinas. Durante o curso, tem matérias de humanas e tem matéria de exatas. Então, para quem gosta só de uma coisa ou só de outra, fica aí uma notícia que vai ter contato com os dois tipos de disciplina. Mas uma coisa que eu sempre falo para todo mundo, em qualquer faculdade que você for fazer, vai ter alguma matéria que você vai ter menos afinidade. Então, Uhum. não deixar de fazer economia se você tem dificuldade com humanas ou com exatas. Porque, assim, durante o curso, na grade da minha universidade, pelo menos, eu tive diversas matérias de história, porque é muito importante você entender todo o contexto histórico, todas as relações que elas se criaram para que a gente chegasse na economia que é hoje. Então, eu tive diversas matérias de história, mas também tive algumas matérias que envolviam uma matemática básica, que é micro, macroeconomia, então que envolve você saber os conceitos básicos de matemática, multiplicação, divisão, vezes, e o temido cálculo. Todo mundo tem muito medo, né, do cálculo. Uhum. Eu tinha.
quase que eu não fui fazer economia por causa do cálculo. Eu tinha esse grande medo, mas é algo que dá para se superar. Não vou falar que é fácil, mas dentro da universidade é só se apoiar nas pessoas que têm um pouco mais de facilidade, fazer muito exercício. Hoje em dia tem muito material no YouTube, então dá para passar por essas matérias de matemática tranquilamente e seguir o curso. Então vai ter um pouquinho de cada e assim, é um curso que te prepara para a tomada de decisão. Para você tomar alguma decisão, você tem que entender, né, esse contexto mais amplo. Você tem que entender de números, mas você também tem que ter uma noção teórica para ver como esses fatos eles vão se aplicar, se faz sentido, se não faz sentido. A mensagem geral é você conseguir tomar uma decisão e para tomar essa decisão se apoiar em números e em fatos. Tem que ter informação para tomar a decisão certa, né? Sim, é isso aí. exatamente. E assim, sobre a porcentagem aí de exatas e humanas, você diria que é 50-50 de cada área? Ou é mais humanas que exatas ou ao contrário? Olha, isso vai depender muito da faculdade, mas em grande maioria das faculdades é mais humanas. Em grande maioria. Mas tem algumas que vai ter um pouco mais de matéria de exatas. Só que eu diria Entendi. humanas. No meu caso, foi humanas. Então foi mais de boa para você, foi mais leve. Eu gostava, mas assim, não digo também, muitas pessoas subestimam as matérias de humanas, não são nada fáceis. São matérias, assim, extremamente complexas, eram textos, assim, que eu tinha que ler, às vezes, 7 vezes e falar, meu Deus, eu não entendi o que está escrito aqui. Então, assim, acho que os dois lados têm as suas complexidades, digamos. Entendi. E você tem matérias de direito, de administração de empresas, de comércio exterior, relações internacionais? Você tem esse tipo de matéria também na área de humanas da economia? Bom, como uma boa economista, eu vou repetir de novo a palavra depende. Mas no curso que eu fiz, eu tive matérias de direito, uma matéria de direito administrativo que eu achei muito importante. Foi extremamente importante. E eu gostei tanto que eu acabei fazendo depois outra matéria opcional de direito e hoje eu estou fazendo pós-graduação em direito. Que Então, legal. eu tive eu tive matérias de direito, de comércio exterior não, de administração eu tive algumas, assim, para entender como que funcionam as empresas, como se gerir uma empresa, assim, de um modo geral. Mas em muitas das universidades tem as matérias que se chamam de matérias opcionais, né? Então a gente acaba tendo ali um espaço na grade para fazer as matérias opcionais. E aí existem diversas matérias correlacionadas com outros temas que você pode optar por fazer. Então, se tivesse as matérias de administração, comércio exterior, é possível fazer também. Por exemplo, eu fiz uma matéria dessas opcionais que ela chamava Conjuntura Econômica do País. Era específica, tinha só naquele semestre e a gente aprendia como analisar a conjuntura econômica do país. Então, eu achei assim bem interessante ter feito essa disciplina e recomendo fazer essas disciplinas diferentes. Legal. E para fazer essa análise da conjuntura econômica do Brasil, por exemplo, você avalia quais critérios? Você avalia a questão da moeda, importação e exportação, questão, sei lá, comportamento das pessoas, se elas estão se endividando mais, comprando mais a crédito ou mais a prazo, ou se estão desempregadas ou estão empregadas. Quais são os critérios que você avalia para analisar isso? Então, depende. No caso dessa disciplina, o que a gente fazia era pegar as notícias da semana econômicas de fatos que estavam acontecendo e analisar o que impactou, o que fez com que isso acontecesse. Agora eu não vou lembrar o que estava em alta na época, porque já faz um bom tempo. Mas para se analisar a conjuntura econômica em si, existem muitos números hoje que a gente pode observar, diversos indicadores. O famoso PIB, que todo mundo observa. Então, quando a gente está falando de crescimento econômico, geralmente a gente olha para o PIB e para a inflação, para indicadores voltados mais para número. E quando a gente está falando de desenvolvimento econômico, é importante a gente não olhar somente para esses números, mas olhar também para outros indicadores como o Índice de Desenvolvimento Humano, né, o famoso IDH, que a gente estuda lá na escola, olhar as políticas públicas. Então, é importante estar sempre analisando os números, mas também esse outro lado mais socioeconômico
para ver se o crescimento ele está indo junto com o desenvolvimento. Desenvolvimento a gente olha também para a parte da sociedade. Se a sociedade ela está conseguindo se desenvolver conforme os números eles estão ou não estão. Entendi. Então você acaba vendo muita pesquisa, muito estudo, muita porcentagem, muitos índices, né? Então, assim, é um curso que você aprende bastante coisa. E eu achei interessante isso que você falou. Ler a notícia e pensar, né? Por que isso aconteceu? O que impactou nesse resultado? Né? Então, por exemplo, hoje a carne está mais barata, mas o que aconteceu? É porque o Lula foi eleito, ele reduziu o preço da carne? Não. Né? São os embargos lá da China que não está exportando a carne, acabou que a carne ficou aqui parada para não estragar. O que os fabricantes fazem? Vende o preço mais baixo. Então, tudo tem um porquê, né? Uma motivação, e tudo é uma corrente, né? Sim. Tem a guerra lá na Rússia, a gente acha que não vai chegar nada aqui, né? Lá em Kiev. Mas acaba, em Kiev não, né? Na Ucrânia. Mas acaba que vem várias coisinhas que acabam impactando aqui. Então, assim, quando você estuda economia, você não foca só no nosso país, é global o estudo. Sim, é uma coisa que eu falo que é muito importante, né? Não existe uma resposta fácil e uma resposta pronta, ainda mais quando a gente se trata de Brasil. É preciso olhar para todas as complexidades, ver tudo que envolve, se tiveram fatores externos, se teve algum fator sazonal, por exemplo, o clima mudou, esse clima ele teve algum impacto na produção desse produto X, como é que está a demanda desse produto por um país competidor que compete com o Brasil. Então, assim, tudo que a gente vai olhar é preciso fazer essa análise aí 360 para conseguir observar todos os diversos fatores que têm alguma pequena chance de ter impactado nesse fato, né? Nenhuma resposta ela é tão simples para um economista. Não é assim, a caneta vermelha porque é vermelha. Não, a caneta é vermelha, mas do que ela foi feita? E a tampa dela? E dentro da carga, se eu virar, mudou a cor? Então, assim, é preciso olhar diversas óticas para conseguir chegar a alguma possível ou suspeita conclusão. Legal. Isso me lembrou um podcast que eu estava assistindo, e o Walter Longo, que é um cara muito um gênio da mídia, né, da comunicação, comentou que tem uma estatística que fala que em períodos que tem maior ataque de tubarão, vende-se mais sorvete. Você pensa, nossa, ataque de tubarão com sorvete, nada a ver, mas no verão. Né? No verão as pessoas vão à praia, então mais gente é atacada por tubarão e também mais gente chupa sorvete. Então, assim, que as coisas que não tem muito paralelo, mas se você pensar de uma forma bem 360, você vai achar uma explicação. Né? No caso, o clima, mas pode ter sido outras coisas. Então, é muito legal, assim, e eu imagino que no curso de economia formam pessoas bem críticas para avaliar e para pensar, né? O que aquilo aconteceu, de que forma que esse comportamento humano se deu, essa questão aconteceu. Então, é um curso realmente bem interessante, né? E assim, pensando em mercado de trabalho, né? Você com essa formação, metade exatas, metade humanas, aí ou mais ou menos, né, paralelo a isso. Como é que você consegue vagas de emprego? Que tipos de vagas você está pronta para trabalhar? Você poderia competir para conseguir um emprego? Então, hoje uma pessoa que ela se forma em economia vai depender muito da área que ela tem mais afinidade, porque se a gente parar para pensar, todo lugar precisa ou precisaria de um economista, toda empresa, toda instituição. Então, hoje uma economista pode estar ocupando um cargo público. Hoje, em cargo público, a gente tem Banco do Brasil, Caixa, Banco Central, que é o tão sonhado de todos os economistas. A gente tem... E é tudo concurso público. Tem muitos concursos públicos, inclusive, né? Receita Federal, imagino que tenha. Sim, tem Receita Federal, tem hospital, tem prefeituras. Então, pensando no âmbito público, a gente tem todas essas instituições e também tem o cargo de professor ou professora. Se a pessoa que fez economia ela quiser seguir nessa carreira, ela pode também ser professor ou professora. Na área acadêmica, pesquisador e tudo mais, é possível, né? Sim. E falando aí do âmbito privado, do setor privado, é possível trabalhar em qualquer empresa, desde que seja de produção de borracha, cosméticos, qualquer empresa pequena, médio porte, grande porte, as multinacionais, né? Tem também a área de atuação nas empresas de auditoria, que são bem famosas no âmbito aí das pessoas que elas cursam economia. Então, assim, o mercado... Né? Mercado financeiro. Exato. Tem as pessoas também que abrem negócios para dar consultoria financeira individual, instruir uma pessoa sobre o panorama financeiro dela. Então, assim, eu diria que o mercado para uma pessoa que faz economista,
ele é muito vasto, porque no fim das contas, como eu disse, economia é sobre tomada de decisão e em todo e qualquer lugar você pode estar tomando essa decisão. Então depende muito da afinidade do que a pessoa tem, se ela tem mais afinidade por números, se ela tem mais afinidade por mercado, se ela tem mais afinidade pelo setor público, pelo setor privado. E aí já aproveito para dar uma dica, pesquisar no Google, eu pesquisaria no Google aquele site Glassdoor, né, que fala sobre carreiras, e lá é possível ver os cargos que um economista e uma economista pode ocupar, os possíveis salários, o que a pessoa faz nesse cargo. Então, eu deixaria essa dica aí para as pessoas que estão buscando onde se alocar após ter feito o curso. Legal. E muita gente fica preocupada, o piso salarial da categoria é baixo, né? Que a maioria dos cursos, tirando medicina, começa com um salário de 3, 4 mil reais, né? Como é que você vê a projeção de carreira dentro da economia? Você acha que trabalhando em empresas ou concurso público você pode ter um salário maior, mas também é possível empreender, como você comentou, né? Tem empresas de consultoria, auditorias, coisas do gênero. Como é que você vê essa questão do salário? Bom, eu acredito que o salário vai depender muito da empresa ou do órgão que essa pessoa for ocupar. O salário, geralmente, para uma pessoa economista, né, que ela já tem uma formação superior, ele não vai ser tão baixo, porque tem essa formação superior. Hoje, se pesquisar nesse site Glassdoor mesmo que eu falei, a média, assim, algo que eu não falaria que seria certo, mas chutando muito de longe, seria por volta de 6 mil reais, é o que fala o Glassdoor, pela avaliação de 300 pessoas, não eu, então é o que o site está falando ali. Mas depende muito, muito mesmo da empresa, do cargo, dos anos que essa pessoa tem de experiência. Vai depender muito, pode ser muito variável essa questão do salário. Exato. Tem de 2 mil a milhões, né? Então, tudo depende Sim. bastante. Legal. E um pouquinho assim da sua jornada na faculdade. Durante a faculdade você fez estágios também? É obrigatório fazer estágios para formação? Então, nesses cursos de ciências sociais aplicadas, que é o que a gente fala, administração, contabilidade e economia, normalmente não é obrigatório fazer estágio. Não é obrigatório, mas se você não tem estágio, depois fica um pouco mais difícil você se colocar no mercado de trabalho. Vai passar o tempo e você não começou a carreira profissional, né? Exatamente. Mas o que eu fiz, no caso, eu fui por um caminho um pouco diferente. Dentro da universidade, eu pontuo que é muito importante explorar e tentar se integrar nas oportunidades que a universidade oferece. Principalmente no começo do curso, nesses primeiros 2 anos, porque tem muita oportunidade. Tem empresa júnior, tem o programa de educação tutorial do Ministério da Educação, que é o que eu participei, que desenvolve diversos projetos. Tem programas voltados para os alunos, tem programas voltados para pesquisa, e grande parte desses programas tem bolsa. Então, juntar o útil ao agradável, aproveitar esse começo da universidade para ter esse contato dentro da universidade, e você consegue também uma bolsa, e isso também vai estar somando no seu currículo. Então, eu acho que, num primeiro momento, aproveitar esses programas. O programa que eu participei, falando brevemente, eu fiquei 3 anos nele, então ele me deu muita experiência para eu contar, me deu muita história para eu contar, me deu muitas vivências que me desenvolveram. Eu era uma pessoa que eu tinha muita vergonha de falar, eu mal falava, e eu entrei... Super comunicando bem, e parece que teve dificuldade em algum momento da sua vida. Você era tímida? Foi a universidade. Foi a universidade. Eu cheguei num programa que eu fazia parte da faculdade que eu tinha que falar para 200 pessoas. Então, ou eu falava, ou eu falava. E aí... Seria tremendo, mas... E aí foi. E esse programa, por exemplo, ele tem quase todas as universidades, tem mais de 800 no Brasil, que é o PET, é um programa do MEC, você recebe uma bolsa do Ministério da Educação. Como é que chama? PET. Programa de Educação Tutorial. Ah, tá, PET. Tá. Isso. E esse programa ele faz projetos tanto para os alunos da universidade quanto para a comunidade externa. Então, é um grupo de alunos que vai coordenar outros projetos. Eu pude estar num cursinho popular, esse que eu participava tinha um cursinho popular para alunos de escolas públicas. Então, eu fui coordenadora desse cursinho para alunos de escolas públicas e fazia toda a parte da gestão. Então, eu pude desenvolver a comunicação, pude desenvolver Excel e diversas outras habilidades nesse programa que eu fiquei nesse tempo. Mas
Foi passando o tempo que eu estava na universidade e eu comecei a pensar, falta um ano para eu me formar. Eu tenho as minhas experiências, eu tenho o que eu ganhei de positivo estando nesse programa, mas eu não fiz estágio. E aí? Será que eu vou formar sem fazer estágio? Não é muito arriscado? E aí eu não quis passar por esse risco, fui em busca de um estágio, mas estava na pandemia, o que foi muito difícil. As instituições, as empresas ainda estavam aprendendo a lidar, né, com o funcionamento, como que ia fazer. E acabou que eu passei em um estágio da prefeitura da minha cidade e fui fazer esse estágio na área de finanças. Então, eu fiz esse estágio e assisti às aulas remoto. Consegui conciliar os dois. E como que era o estágio, Gabi? O que você fazia lá na área de finanças, por exemplo? Então, eu trabalhei na área de finanças, mais especificamente na tesouraria, e ali eu tinha que dar o apoio e o suporte para a equipe de tesouraria. Tesouraria é responsável por contas a pagar. Então, esse setor era responsável por pagar todas as contas do município. Então, diariamente, eu como estagiária, tinha que entrar em todos os bancos que a prefeitura tinha conta, extrair os extratos de todos os bancos, fazer um controle desses extratos. Tinha uma planilha de todas as contas que a prefeitura tinha, eu fazia essa atualização diária de quanto a gente tinha em caixa, quanto a gente tinha de conta para pagar. De milhões ou talvez bilhões, né? Era vários zeros que você movimentava ali. Sim, era bem alto. Eram umas contas de energia assim que eu ficava, meu Deus, nunca vi uma conta de energia tão grande. Mas folha de pagamento também devia ser grande, né? Sim. Mas o estágio ele foi nesse sentido, mais voltado pro lado financeiro mesmo, e foi muito bom. Legal. E aí você teve que sair depois de formada, né? Porque a sua vaga lá era para estagiária mesmo. Uma vez que você formou, você não pode mais ficar, né? Ou não? Poderia ter ficado depois de formada? Então, você tem que ter um vínculo com uma universidade para você fazer um estágio. Você tem que ter esse vínculo. O que muitas pessoas fazem é puxa uma matéria extra, vai fazendo essa matéria e segue no estágio. Mas no meu caso, eu consegui uma oportunidade de trabalho com 4 meses de estágio e acabei deixando o estágio para trabalhar. Legal. E como é que foi seu trabalho? O que você fazia lá? Então, uma coisa que eu comento com todo mundo que me conhece mais próximo aqui no Instagram, esse meu trabalho, ele veio por esse Instagram. Eu tô com esse Instagram aqui já faz 3 anos. Criei ele antes da pandemia. E o que eu fazia aqui no Instagram? Muitas pessoas me procuravam para divulgar cupom, divulgar alguma marca relacionada ao setor financeiro. E eu cheguei a divulgar algumas marcas. E uma dessas marcas que eu divulguei, que eu tinha um cupom de desconto meu ali como influencer, eu acabei me aproximando de uma pessoa, tirando muitas dúvidas com essa pessoa da empresa. E eu descobri que essa pessoa da empresa era o dono da empresa e ele gostou muito de mim e me ofereceu um trabalho na empresa dele. Então, aí eu fui trabalhar nessa startup, mas numa área um pouco mais diferente. Trabalhei com sucesso do cliente, voltado mais para vendas, produto. Comecei a trabalhar num ramo um pouco diferente do que eu tinha feito até o momento. Que legal! E só um parênteses, então, Gabi, uma coisa legal para quem está assistindo essa live, porque muita gente acha que eu não tenho que trabalhar com rede social, eu não quero me expor em rede social, isso aí é para quem é blogueiro, é influencer. Mas eu sempre falo para quem passa pela carreira que você tem que mostrar quem você é, tem que criar sua autoridade, para todo mundo que te conhece saber que você é um especialista, um profissional de alguma área, e muita oportunidade vem a partir do Instagram. Né? Então, você criou o Instagram, estudante de economia, já pensando em criar conteúdos de economia, já começando a criar a sua autoridade, a sua reputação de profissional. Tanto é que até o estágio, na verdade, o emprego surgiu disso. Né? Eu imagino tantas oportunidades, com certeza você está um passo à frente dos seus candidatos concorrentes por ter uma rede social que gera conteúdo na área. Né? Então, quem fica parado em casa, não comenta nada, não posta nada, não tem algum tutorial, alguma coisa, algum tipo de rede para comentar sobre um assunto que domina, essa pessoa perde bastante, né? Ela poderia trabalhar coisas gratuitas para valorizar o currículo, valorizar aquele perfil para ser contratada com mais facilidade. Muito legal isso. Sim, eu falo que é um portfólio, né? É uma capa sua que você tem ali, se você quiser usar isso em algum momento, numa entrevista ou em algo assim, você coloca tem. no currículo, no Instagram? Eu coloco.
Inclusive, eu fiz uma entrevista de estágio uma vez que acabou não dando certo por causa de horários, mas eu fui aprovada em um estágio numa filial da Ambev e chegou lá na entrevista, eles estavam com o meu currículo na mão e tinha lá que eu tinha o Instagram e eles falaram, o que é esse Instagram seu aqui? A gente pode entrar? Falei, pode. Na hora eles abriram meu Instagram ali no computador, começaram a rodar junto comigo, ver o meu feed. Falaram, nossa, que legal, interessante, que você traz esse conteúdo de uma forma autônoma, sem precisar ter algum incentivo financeiro por trás disso. Então, assim, eu fui aprovada no estágio, pode ser que tenha sido um diferencial. E assim, Com certeza. esse Instagram, eu criei ele, na verdade, para revisar conteúdo da faculdade. Na época eu pensava assim, eu quero revisar os conteúdos que eu tô aprendendo, eu vou, na hora que eu estiver revisando, eu crio um post no Canva e posto no Instagram. Então, o começo de tudo, assim, a ideia era totalmente outra, mas eu acabei gostando, fiquei por aqui. Hoje eu fiz amizade com muita gente, que eu converso sempre por aqui. E se tornou aí um portfólio meu, uma capa, algo que eu coloco no meu LinkedIn, no meu currículo. E as pessoas geralmente gostam. Que legal. E é isso, as pessoas querem contratar funcionários ou colaboradores que são bons naquilo que fazem, que gostam do que fazem. Que é um exemplo maior do que você ter um Instagram sem estar trabalhando para lugar nenhum, sem ter obrigação financeira, como ele mencionou, você faz isso por prazer, né, por vontade própria. Então, isso demonstra que você está na profissão porque você tem interesse, porque você gosta, porque você é apaixonada. Tanto é que você cria conteúdos relacionados. Então, é isso que o empregador quer na hora de achar um candidato certo, né? Pessoas que são apaixonadas. Eu até comentei com você por direct que a Raquel Sá, né, que hoje ela é chefe de economia da Rica Investimentos, ela conseguiu entrar na XP porque ela tinha um boletim econômico que ela fazia de forma periódica. E estava no currículo dela também. Então, quando os recrutadores viram que, além dela ter uma boa formação, tal, ela ainda tinha um boletim que ela estudava para escrever esse boletim de forma muito bem feita, pensaram, poxa, ela sem trabalhar, sem ter uma obrigação, ela já faz isso? Imagina ganhando bem, ganhando um salário, né? O que ela é capaz de fazer? Sim, sempre então, tem alguém vendo, né? Sempre tem alguém vendo, observando o que a gente está fazendo, e isso vai soar positivo de alguma forma. Se você não é visto, ninguém está sabendo, né? Que você é uma profissional, que você é qualificada. Então, é legal qualquer área, né, Gabi? Se você é nutricionista, médico, Exato. advogado, qualquer área que você tiver, é muito legal ter um Instagram, um LinkedIn profissional, colocar conteúdos. Isso demonstra não só para o seu público, né, para os seus possíveis clientes, que você é uma pessoa muito bem qualificada, que está por dentro de tudo, como também para uma oferta de emprego, né? As pessoas também vão olhar a sua rede social e falar, poxa, Legal. ela realmente gosta do que faz. Sim. Né? Ela não é uma pessoa que está buscando emprego só pelo dinheiro. Ela realmente veste a profissão, ela respira a profissão. Então, ela vai fazer um trabalho legal aqui dentro. Sim. Muito boa essa dica. E tem uma outra coisa que eu costumo comentar também. O Instagram já me trouxe diversas coisas. Esse Instagram já me trouxe diversas oportunidades de me conectar com pessoas. Eu já falei diversas vezes aqui com o Conselho Federal de Economia, né, que é um dos maiores órgãos de economia do Brasil. Legal. Já me chamaram para me dar convites para eventos deles, já fiz sorteio dos eventos. E teve uma oportunidade que ela foi muito marcante, acho que uma das mais marcantes que eu tive devido ao Instagram, que foi de poder participar do Fórum Jovem de Desenvolvimento Social e Econômico da ONU, que é um evento dos jovens que, para você participar desse evento, você tem que submeter um projeto. Então, são jovens que submetem um projeto para a ONU, né? Para a nação... Esqueci agora. Desculpa aí, gente. A sigla da ONU. Isso, perfeito. Esquecendo como fala a ONU, coisa feia. Mas é isso. Você tem que submeter um projeto para a ONU. E os jovens que tiveram os projetos mais inovadores do mundo, eles são aprovados para participar desse evento. Geralmente ele acontece em Nova York. E esse evento ele foi online na pandemia. E Poxa, você poderia ter ido, era para eu ter ido. E ai, meu Deus. eu escrevi esse Instagram como um projeto de democratizar o conhecimento, de levar a educação. Eu escrevi e fui aprovada para participar. Então, participei de um evento com jovens com ideias muito inovadoras. Por exemplo, tinha jovem ali no meio que tinha criado uma garrafa da casca de laranja, diversas coisas
assim, Muito surreais. E a gente participou ali de diversas mesas para discutir sobre inovação, sobre sustentabilidade, sobre economia. E tivemos também diversos eventos com as autoridades econômicas mais importantes do mundo. Então, assim, foi algo bem marcante e que eu consegui também pelo Instagram. Nossa, que maravilha. Obrigada, Instagram, Sim, né? sim. Que ótimo, legal. E hoje, Gabi, você está buscando oportunidades, né? Como é que você vê o futuro da sua profissão de economista? O que você deseja para o seu futuro? Assim, vamos pensar nos seus projetos futuros. Você tem uma empresa que você gostaria de atuar, um cargo específico? Qual seria o seu sonho aí dentro da sua carreira? Bom, nesse momento eu estou experimentando, assim, eu digo que antes da pandemia eu era decidida, convicta que eu iria fazer mestrado em economia, iria fazer doutorado, ia dar aula, ia ser professora de economia. E veio a pandemia, eu repensei tudo, vi que talvez eu não me identificaria tanto, ou que eu queria dar uma pausa nesse pensamento e me abrir para experimentar novas coisas. Fiz o estágio na área financeira, passei por uma startup no segmento de vendas, trabalhando ali mais com os clientes, e agora também passei recentemente pela indústria química como trainee para uma área de produto que trabalha com projetos voltados para a redução de custos. E eu estou, assim, me abrindo, por enquanto, para experimentar outras coisas, talvez depois fazer o mestrado, mas eu estou, assim, mais no momento de conhecer para ver com o que mais eu me identifico. Mas eu sei que eu gosto de Legal. economia, sigo estudando todos os dias aqui, postando notícias, estou sempre por dentro de tudo que está acontecendo e sigo gostando muito de economia. Maravilha. E você comentou que você fez intercâmbio também, né? Um trabalho social. Como é que foi isso? Sim, sim. Foi o ano passado, no começo do ano passado, eu fiz esse intercâmbio pela IESEC. Diversas pessoas aí que estão na universidade conhecem essa IESEC. É uma instituição de intercâmbio para jovens, em que você faz esse intercâmbio, pode ser voluntário ou pode ser remunerado, e você paga um valor mais acessível. Então, eu fiz porque era mais acessível, que era o que eu tinha condição de fazer ali no momento, e eu fiquei 6 semanas no norte da Argentina, fazendo oficinas e diversas atividades com crianças de 3 a 16 anos. Então, eu dei aula de capoeira, que é algo que eu já fiz. Eu dei aula de português. Eu fiz oficina de YouTube com as crianças, que a gente estava trabalhando ali no momento para eles se desenvolverem a fala. Então, a ideia era trazer YouTube, que é algo que eles gostam, mas para fazer com que eles desenvolvessem a fala. E aí foi um momento assim de muito desenvolvimento. Eu falo que foi uma virada de chave ter feito o intercâmbio, porque além de eu ter tido essa vivência, essa imersão em outro país, né, morando com uma família, morei com uma família que era de lá, então todos os dias eu estava envolvida com o idioma, com a cultura, com o trabalho voluntário, que era 4 horas por dia, então eu também conseguia trabalhar e conseguia turistar. E é uma experiência que eu recomendo para todo mundo que puder, e se quiser de uma maneira mais acessível pela IESEC, e conseguir sair desse intercâmbio também falando espanhol. Então, assim, foi algo muito bom que me dá essa abertura de colocar o espanhol fluente no currículo e se conectar com empresas da América Latina, porque geralmente nessas empresas que elas são latino-americanas, elas exigem, pedem que você fale o espanhol, porque vão ter pessoas na equipe de todos os países. Então, eu recomendo para quem conseguir, quem puder, fazer um intercâmbio. Legal. E a última perguntinha, Gabi. Você acha que a tecnologia vai impactar de alguma forma a sua profissão? Positivamente, negativamente? Vai ser uma ferramenta? Você acha que alguns estudos ou pesquisas a tecnologia vai poder fazer? Como é que você vê isso? Olha, eu acredito que a tecnologia ela vai estar para somar, desde que ela seja utilizada de uma maneira positiva. O próprio chat aí de inteligência artificial, né? Ele vem trazendo respostas surpreendentes. Essa semana mesmo eu pedi para ele escrever um resumo do meu LinkedIn e ele me deu um resumo sobre mim mesma de uma maneira assim incrível.
Então, eu acho que nós sempre vamos precisar de pessoas para tomar decisões, mas que essas Uhum. pessoas, tendo a tecnologia a favor delas, do lado delas, essas decisões com a tecnologia, elas vão ser tomadas de uma maneira mais precisa, de uma maneira mais eficiente, como, por exemplo, fazer análise. Se você quer fazer uma análise, o ser humano ele traz os números, mas ele coloca esses números numa ferramenta e a ferramenta ela consegue trazer análises mais aprofundadas de uma maneira mais eficiente. Então, acho que vamos precisar de pessoas e vamos precisar de pessoas que consigam se aliar, né, que consigam ser aliados dessa tecnologia para que a gente consiga seguir aí evoluindo e caminhando. Então, é uma outra dica aí que eu acho que eu deixaria também para essas pessoas que cursam economia, que já estão aí pelo curso. Se tiver a oportunidade de se conectar com a tecnologia, se conecte. Nas universidades, onde eu estudava, por exemplo, sempre tinha mini curso de Excel, mini curso de Python, mini curso de R, diversos cursos de linguagem de programação gratuitos. E eu ia em todos, porque estava ali, era gratuito, e se tornaram, assim, ferramentas para me auxiliar hoje nas coisas que eu faço. Então, para quem aí está cursando economia ou pretende cursar, eu acho que um de aliado vai ser também a tecnologia. Tentar ao máximo sempre estar em contato, estar atualizado, ser uma pessoa curiosa, buscar informações, porque eu acho que isso sempre vai estar colocando você como uma pessoa interessada e como uma pessoa à frente das outras. Legal. E pelo que você disse da economia, né, é importante ter pessoas que são curiosas, fuçadas, que fazem conexão com as informações, né? Acho que esse tipo de perfil é legal, né? De buscar, de correr atrás. E eu Exato. adorei te conhecer, Gabi. Achei muito legal a sua jornada até aqui. Tenho certeza que você vai ter muito sucesso, porque você gosta muito do que faz, é apaixonada pela sua profissão. Então, a gente vai seguir aqui torcendo por você, pelo seu sucesso. E muito obrigada mais uma vez por contar tudo isso pra gente, tá bom? Agradeço pelo convite. Foi um prazer comentar um pouquinho aqui sobre o curso, sobre a minha trajetória. Agradeço a todo mundo que passou por aqui. Caso alguém tiver alguma dúvida, quiser conversar, quiser voltar em algum ponto que eu falei para desenvolver um pouco mais os assuntos, eu estou aberta. Podem me chamar no direct que a gente conversa, bate um papo sobre faculdade, sobre intercâmbio, sobre carreira. Eu tenho também um vídeo no YouTube para quem quiser saber mais sobre estudar economia na Unifal. Abre o YouTube, escreve Economia Unifal MG Gabriele, que vai aparecer o meu vídeo lá, falando tudinho, como foi o meu curso. E aí vocês podem assistir e ver como que foi, os pontos que tem na universidade ou não. E diversas pessoas que assistem esse vídeo no YouTube me procuram para fazer perguntas. Então, recomendo muito, viu, gente? A Universidade Federal de Alfenas. Quem tiver interesse ainda em cursar e vai entrar na faculdade, veja esse vídeo, muito importante. E fico aberta aqui no direct para conversar, tá? Agradeço novamente pelo convite. Foi um prazer estar falando aqui com vocês hoje. Ninguém diria que você um dia foi tímida, viu? Nossa, você está muito boa na comunicação. A universidade transforma pessoas, eu falo. A universidade pública transforma o ser humano. Que maravilha. Obrigada mais uma vez. Sucesso para você. Obrigada, Um para você beijo, também. então. Boa noite. Tchau, Tchau, pessoal. tchau. Boa noite. Tchau.